Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Pod Jogo, o podcast do Jogo do Poder, temporada 2026. Ao meu lado está a Poliana Oliveira, a Polipídia, a Polimídia, a polícia! Olá! Vou fazer a sirene agora. Boa, quando você boa, chamar de boa, polícia! A Fato polícia! que não tem nada a ver. Eu já Não. fui jornalista que cobria o policial, sabe? Com tranquilidade, Enfim, botou mas- bandido pra correr muito. Então, olá. Eu já ia mandar uma boa tarde, pensando que eu tô no jogo do poder. Não, mas aqui é não, pode, não. é jogo, é outra coisa, né? É. E aí? Serviço. Serviço? Vou começar pagando o serviço que você precisa cumprir, tá bom? Que é assistir o nosso Pod Jogo toda terça-feira. Tem um episódio ao vivo aqui no YouTube a partir das 19 horas e tem também a reexibição na TV a partir das 22 horas e 10 minutos na nossa TV Meu Norte. Se você quer conferir os cortes, os melhores momentos ou os piores momentos, tem também no nosso @podmeio e @podjogomn. Então se inscreve, segue o nosso Instagram, já deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa o seu comentário nesse podcast. Fica até o final, tá? Fica até o final. Importante. É importante, porque você tem que saber que a pessoa vai falar que aí tu julga no final. Isso, e é meia hora de um papo profundo, mas leve. O Eliezer Rodrigues, Não é o Ari, não. hoje o farol faltou, gaseou. Deu bolo na gente. Mais um. Ah, bom. Mas o Eliezer Rodrigues está aqui para nos ajudar. Olá, Eliezer Rodrigues, tudo bem? Tudo bem, comandante Amadeu, a Poliana Oliveira. Saudar também o nosso convidado e Não dizer... conta ainda, não conta ainda, não conta. Não pode contar ainda, né? Eu não Já. falei o nome. Eu me Não. preveni aqui 50%. Muito bem. Dizer que é sempre uma satisfação participar do Pod Jogo, que já tem impactado muito esse processo pré-eleitoral. Muito bem. E olha, hoje, doutora Polícia, eu vou anunciar, mas eu quero que você... Fazer um perfil dele? Exatamente. Perfil Você explique. dele. Estamos recebendo o Mauro Eduardo. Olá, Mauro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse programa. Olá, Amadeu, olá, Poliana, olá, Elisé, olá a todos que nos acompanham aqui pelo Pod Jogo, o podcast do Jogo do Poder. Esse né? aí. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, para a gente bater esse bate-papo descontraído. Apresente-o Ó. à nossa audiência, a Mauro, polícia. que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Ele é administrador, fundador da Associação dos Deficientes Físicos de Teresina, secretário da Inclusão da Pessoa com Deficiência por 3 mandatos, ele foi, viu? E uma das principais referências na defesa do direito das pessoas com deficiência no Piauí. Construiu uma trajetória pública de defesa dos direitos dos PCDs aqui no nosso estado, após mais de 2 décadas atuando em entidades representativas, conselhos e também na gestão pública. E pretende levar essa experiência para a Assembleia, se propondo aí a assumir um mandato na Casa Legislativa. Vamos lá? Todo mundo preparado? Tô pronta. Ô, Mauro, você que iniciou essa luta no começo desse século, correto? Correto. Com a DEFT. E já disputou a eleição, Sim, correto? correto. Refresca a memória da nossa audiência. 2004, 2004 você disputou uma eleição para vereador de para Teresina. vereador de Teresina. Obtive 1.500 votos. Isso. E agora está pela segunda vez colocando seu nome à disposição do eleitor piauiense, dessa vez para deputado estadual. E com essa bandeira principal da pessoa com deficiência. Essa é uma que eu já tentei em 2022 ser esse primeiro representante. Nós já tivemos pessoas com deficiência na Assembleia, mas nunca um cadeirante. Essa é a sua vez de tentar. É uma ideia que você vem amadurecendo, vem construindo para que o objetivo seja alcançado? Exatamente, Amadeu, Poliana, Elisé e todos que nos acompanham. É algo que eu amadureci muito, trabalhei muito, como vocês bem colocaram, é mais de 2 décadas levantando essa bandeira da inclusão, levantando essa bandeira de que as pessoas com deficiência, elas têm que ter o seu lugar de espaço, que as pessoas com deficiência, elas precisam ser protagonistas, que as pessoas com deficiência, elas não tenham apenas que receber um salário mínimo da Previdência Social e ficar
guardado lá no último quartinho da sua casa, com, muitas vezes, o seu benefício sendo terceirizado. Muitas vezes, Amadeu, na maioria dos casos, o benefício de algumas pessoas com deficiência ainda fica com os representantes ou com algumas pessoas que, às vezes, utilizam desses recursos de má fé, que, às vezes, não chega nem àquela pessoa, aquele recurso não chega nem à alimentação, nem à medicação dessas pessoas. Então, eu quero ir para a Assembleia Legislativa exatamente para ser a voz dessas pessoas, a voz de alguém que não consegue ser ouvido, a voz de alguém que precisa de alguém que diga: nós estamos aqui, nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser incluídos e, acima de tudo, nós precisamos ser respeitados. Então, eu tenho levantado essa bandeira, eu tenho trabalhado em todo o estado do Piauí, graças a Deus, aonde eu tenho chegado, eu tenho percorrido de Cajueiro da Praia a Cristalândia, porque eu, antes de entrar na vida pública como um gestor, como secretário de Estado, eu também assessorei a ex-deputada federal Rejane Dias, nos mandatos delas de deputada estadual e deputada federal, construí um leque de amizade em todo o estado do Piauí. Eu, graças a Deus, se eu chegar lá em Cajueiro da Praia, eu tenho a casa da Daniela, do Zé Carlos, para tomar um cafezinho. Mas se eu chegar lá em Cristalândia, eu tenho a casa do ex-prefeito Ariano, meu amigo, também para tomar um café, para conversar, dialogar, e assim em todo o estado do Piauí. Então, graças a Deus, eu plantei o bem e, graças a Deus, eu tenho colhido o bem. Aquelas pessoas que eu chego para conversar e que muitas vezes, Mauro, eu não consigo de estar com você porque eu já tenho um compromisso, mas eu vou lhe indicar alguém, eu torço por você, eu não vou tirar um voto seu. Então, isso é muito gratificante. A gente não encontrar essa rejeição. Nem resistência. E nem resistência. E nem resistência. Então, isso é muito, muito gratificante para mim. Vamos lá? Agora, Mauro, esse processo de construção de candidatura, sei lá, desde o comecinho, contava com apoio, conta, na verdade, assim, do ministro Wellington Dias e da conselheira do Tribunal de Contas, Rejane Dias. A gente viu, mais recentemente, o nome do filho do casal, Vinícius Dias, inclusive já teve aqui no nosso Pode Jogo, sendo colocado à disposição numa vaga que concorre diretamente com você, né? Não deixa de concorrer. Como é que fica essa relação com o ministro? Você deixou de receber o apoio dele? Está dividindo os colegas? Como é que ficou? Criou climão? Não, nenhum clima. Relação totalmente amistável. Então, com o próprio Vinícius. Eu encontro com ele quase todo dia. A minha filha é amiga da filha dele, brincam junto. Hoje mesmo estive numa agenda com ele e o governador na inauguração ali do centro de diagnóstico. O ministro fala com ele por mensagem quase todos os dias. Inclusive, a conselheira recentemente deu uma declaração, né, dizendo que tem o aval dela. Então, graças a Deus, claro que ela não pode se envolver em política, né, porque ela está num cargo do Tribunal de Contas, mas eu tenho a amizade da família. Recentemente foi aniversário da Yasmin, mandei mensagem para ela, a gente se comunica, enfim. E, para mim, eu só tenho gratidão ao ministro Wellington Dias, à ex-deputada Rejane Dias. É claro que a gente planta para colher, então eu também dei minha contribuição, eu fiz por onde chegar, onde cheguei, mas o ministro Wellington tem o apoio dele, tem o apoio do governador Rafael. É claro que eles têm apoio de outros candidatos. Na hora que veio a informação, o Vinícius Dias entrou, você pensou em desistir? E dizer assim, vai dividir minha votação e eu não vou conseguir? Meu coração nunca pediu isso, Amadeu. Meu coração nunca pediu isso. Eu tenho andado, eu tenho sentido, a própria população diz, olha, a decisão foi uma decisão acertada. É porque tem espaço para todos, são 30 vagas. É claro que é como se fosse um vestibular, eu só quero a minha vaga, né? A concorrência é grande e tem espaço para todos. Nós somos um estado com cerca de 2 milhões de eleitores, 2 milhões e 200, não me falha a memória. Então é um espaço competitivo. É claro que a gente tem uma amizade muito grande, pessoas que votavam em mim, são muito ligadas à família, eu entendi que vão votar neles, mas questões de lideranças políticas, eu não tive assim grande perda, porque eu construí isso na eleição municipal. E as bases de Dona Rejane, na última eleição, bases de deputada federal, e essas bases foram transferida para o deputado Zé Santana, para o ex-deputado Zé Santana. Ou seja, as bases que eram dela recentemente eram bases de deputados federais. Eu construí, é claro que eu tinha com o apoio do ministro, ou seja, e com também, né, todo o conhecimento que eu tive com ela. Eu tive algumas pessoas que conheci através do mandato e tudo, mas graças a Deus eu não tive uma perca muito grande. E aonde eu tenho chegado, as pesquisas de opinião pública, a gente está sempre lembrado nas pesquisas espontâneas. E eu estou muito motivado, Amadeu, Poliana, Eliezer e todos os meus artistas, muito motivado
e eu tenho certeza que nós vamos chegar na Assembleia Legislativa para fazer um trabalho diferenciado. Eu tenho dito, Amadeu, eu tenho dito a Poliana e Eliezer, que eu não quero ir para a Assembleia por status. Eu não quero ir para a Assembleia para ser só um deputado. Eu quero ir para a Assembleia para fazer um trabalho diferenciado, um trabalho para aquelas pessoas que mais precisam, sobretudo as pessoas com deficiência. A gente vê que hoje na Assembleia são poucos os deputados de causa. E eu quero ser um deputado de causa. Deputado de bandeira, vai lá, Eliezer. A minha pergunta é exatamente nesse sentido. Há mais de 25 anos você tem essa bandeira muito clara, atua de forma direta em prol das pessoas com deficiência, tem um legado de serviço prestado, até porque teve a oportunidade de ser secretário de Estado, com um mandato. Se o povo do Piauí lhe conceder um mandato de deputado estadual, o que você pretende fazer que ainda não deu para fazer como secretário? Pronto. Eu tenho dito que o meu gabinete vai na porta, Amadeu, vai ter o nome Gabinete da Inclusão. Eu sinto muito na pele as dificuldades que muitos companheiros com deficiência... Hoje, eu tive paralisia infantil com 1 ano de idade. O Brasil, que é a poliomielite, o Brasil há mais de 30 anos erradicou o vírus da polio, graças a Deus, graças à vacina. E hoje as maiores causas de deficiência são acidentes automobilísticos, são um acidente vascular cerebral, são bala perdida, hoje as brigas de facções muito grandes. E quando essas pessoas que venham a cometer sofrer por algum desses relatos que eu acabei de falar, voltam para suas casas, elas voltam numa cadeira de roda quando voltam. E as suas casas não estão preparadas. Eu tenho um projeto chamado Minha Casa Acessível. Aonde tiver um cadeirante morando e a casa dele não tiver acessibilidade, eu vou utilizar as minhas emendas, Amadeu, para dar dignidade para essa família. Porque às vezes a pessoa não consegue nem entrar na casa, Poliana, porque a porta não tem a largura ideal. Tomar um banho impossível. Os banheiros. Os banheiros não estão acessíveis. Então eu vou utilizar isso com as minhas emendas para fazer isso. Outra... Às vezes, Mauro, e eu tive essa experiência na prática, nas 2 campanhas que eu participei, uma de prefeito em 16 e a de deputado. Às vezes, até para sair de casa, você não tem a rampa para quem é cadeirante, para sair de casa para a calçada não existe, da calçada para pegar o ônibus, que não tem acessibilidade, ou até para ter acesso a um carro, ou não tendo a calçada... Para a escola. Isso, para ir para a escola, para ir para o lazer, para disputar espaço do asfalto com carro. É um negócio muito ruim, a acessibilidade em Teresina, eu imagino. No interior do estado, você imagina. Interior. E eu tenho dito também que eu vou utilizar as minhas ruas, as minhas emendas, num projeto chamado Minha Rua Acessível. Aonde morar um cadeirante, nós vamos trabalhar junto com o governo do estado para garantir acessibilidade àquela rua. Porque quando eu garanto acessibilidade àquela rua, Eliezer, eu não vou estar garantindo acessibilidade só para o cadeirante. Uma mãe com uma criança de bebê no carrinho de bebê, um idoso, e todo mundo que mora naquela rua é beneficiado. Porque muitas vezes as pessoas dizem, rapaz, o discurso do Mauro só é pessoa com deficiência. Não, é pessoa com deficiência porque eu sou a própria pessoa com deficiência. Mas a partir do momento em que, com as nossas ações, nós beneficiamos uma pessoa com deficiência, é um núcleo muito grande de pessoas que são beneficiadas. É a irmã, é o pai, é a mãe, é a família. É o cuidador. É o cuidador, é todo mundo que estão no entorno daquela pessoa. Então, é uma ação que, de certa forma, beneficia a todos. A todos. Mauro, e era justamente o que eu ia perguntar, porque você fala aí das propostas em torno da pessoa com deficiência que vão beneficiar o entorno, mas também você tem outras demandas que quer levar para a Assembleia Legislativa e que você vê que os atuais legisladores, eles não trabalham? Sim, olha, hoje eu recebo muito nas minhas redes sociais, nós temos, eu vim do interior do estado, cheguei nos anos 90 aqui, e eu consegui morar aqui numa pensão porque o prefeito da minha cidade tinha essa pensão e eu trabalhava na pensão levando os pacientes que vinham de lá para o médico. Eu pagava com esse trabalho. Eu saía às 5 horas da manhã, deixava os pacientes nas clínicas, hospitais, voltava para a escola, meio-dia ia pegar. Então eu recebo hoje, Apoliana, muitas sugestões, e uma delas é que a gente possa ampliar as casas de estudantes aqui em Teresina. Porque tem muitas famílias do interior que tem muitas crianças, adolescentes, que querem vir para Teresina, crescer e não tem onde ficar. Então, uma bandeira também que eu vou estar defendendo lá na Assembleia é buscar, junto com o governador, junto com a Secretaria de Educação do Estado, algo que possa
pelo menos a gente fazer uma triagem e ver realmente aquela família que não tem condição de manter o seu filho aqui, que haja um local, um espaço para dar uma educação de qualidade, porque nós sabemos que a educação é que transforma a vida de todos nós. Se eu estou aqui, é graças à educação. Agora, Mauro, você sabe que o legislador ele não pode criar despesas sem apontar de onde vem o recurso. Sim, Então, você está falando aqui de projetos que têm custo. sim. Você já tem a solução também de onde vem esse dinheiro? Você falou das emendas. Por exemplo, esses dois é das emendas. Agora, Esses dois que você fala, o Casa Acessível e o Rua Acessível. E Rua Acessível, das minhas Esses emendas. são suas emendas. Minhas emendas, vou utilizar para isso. Esse outro, nós vamos fazer uma articulação junto ao governo do Estado, sensibilizar o governador, o secretário de Educação, para que a gente possa ter algo nesse sentido. Porque eu acho que a voz de um deputado junto ao governador, ela é mais ouvida de que... É diferente. É diferente, né? Então, nós vamos buscar para que a gente possa, de certa forma, conseguir ter êxito nessa nossa proposta. Mauro, a gente está debatendo muito aqui sobre deficiência física, mas nós temos também, atualmente, as neurodivergências. Há visão sua nesse sentido, projetos específicos para atender pacientes e familiares? Sim, inclusive, uma ação importante nossa, ainda uma emenda da ex-deputada federal Regiane Dias, quando ela saiu, nos deixou lá na secretaria e vai fazer um ano agora, dia 14 de julho, que nós inauguramos o CETEA, que é o Centro de Atendimento Especializado às Crianças, Adolescentes e Adultos com Autismo. Já ultrapassamos, Amadeu, o número de 38 mil atendimentos. Hoje mesmo eu recebi uma mãe que veio de Agricolândia, assim, ela dizendo da satisfação de como a filha dela está sendo tratada lá e de como a filha dela tem melhorado na socialização, de como a filha dela tem melhorado na escola, e isso, para mim, me deixa muito feliz. E qual é o nosso maior gargalo hoje? Dados do IBGE de 22 diz que o Piauí tem cerca de 38 mil pessoas que se auto-identificaram laudadas com o espectro do autismo. Mas esse número ele é muito maior, Poliana. Então, se você vê hoje, com um ano, a fila de espera que nós temos no CETEA é muito grande. Então, com base nisso, nós procuramos ainda o Ministério da Saúde, dentro do programa Viver Sem Limites. E hoje, nesse exato momento, Amadeu, nós estamos construindo um centro de reabilitação em Corrente, inclusive estou indo para lá esse final de semana, vou visitá-lo. A obra nós vamos concluir esse ano, que nós vamos atender as deficiências física, intelectual e autismo. Estamos construindo outro na cidade de Uruçuí, que vamos atender as deficiências física, intelectual e autismo. Em Floriano, todas as deficiências. Em Picos, todas as deficiências, já assinamos ordem de serviço. E em Campo Maior, todas as deficiências. A obra, essa também já está em fase final de conclusão e já temos em funcionamento Parnaíba, porque hoje a nossa maior dificuldade é atender toda essa demanda, que é uma demanda muito grande no estado do Piauí. Bem, você vai para uma disputa que, claro, até agora nós falamos aqui das suas ideias, do que você tem como proposta e de ser, você reclamou que a representação legislativa hoje esqueceu as bandeiras, os deputados que defendam ideias, né? Tenham propostas para segmentos. Agora, a sua disputa, e eu já fiz essa disputa e vi que ela é muito dura, porque ela passa pelo apoio de prefeitos, pelo apoio dos vereadores, pelo apoio das lideranças municipais, lideranças regionais. Você está preparado para isso? Ou vai só na ideia, na proposta e nesses grupos que já tem ligação, que você já interagiu, ajudando e sendo ajudado? Não, a minha ideia é trabalhar no contexto geral. Hoje eu consigo chegar, Amadeu, em mais de 120 municípios. Ou eu tenho um vereador, ou eu tenho um suplente que está lá defendendo, ou eu tenho um presidente de entidade, ou eu tenho um conselheiro tutelar, ou eu tenho um vice-prefeito, ou eu tenho um ex-prefeito. E aqui em Teresina eu tenho vários núcleos de famílias que estão nos ajudando, mas também voltado também para o segmento de pessoas com deficiência, porque é a minha bandeira primordial. Então eu estou fazendo a união de esforços, né? Lá mesmo eu estou com o pessoal da OAB, também tem um grupo da OAB me ajudando. Eu dividi por segmento médico, então eu estou trabalhando para que eu possa conseguir
levar essa minha mensagem e que essa minha mensagem possa ser entendida por todo o segmento da sociedade, por todos os profissionais liberais, seja ele da parte de... Você está me entendendo onde eu quero Estou chegar, entendendo, né? estou entendendo. A Tem que ter a estrutura. Não, nós estamos trabalhando com isso. Graças a Deus, o governador Rafael Fonteles está nos ajudando, tem dado total apoio para a gente, o próprio ministro Wellington, né? E nós estamos trabalhando nesse sentido. Agora, Mauro, a gente chega na parte dos números, né? A estrutura leva aos números, né? Não vou nem perguntar aqui a estimativa de voto que você imagina ter, Sim. né? Mas o que você acha que o Partido dos Trabalhadores vai conseguir fazer nessa eleição? Eu tenho quase certeza, pelo que a gente tem trabalhado, o partido, e pelos nomes que o partido tem hoje, que nós conseguiríamos chegar à 15ª vaga. O Partido dos Trabalhadores elege 15 deputados E estaduais. você se imagina dentro. Eu me imagino dentro. Hoje nós temos 12 deputados de mandatos, saiu um para federal, que é o Franzé, ficamos com 11, que eu digo que foram eleitos no partido. Sim. Mas já veio agora o do Dr. Tales e o Evaldo, né, que vieram para o partido que tem mandato. Então são 13. Mais de 900 mil votos essa meta exige. Não, em torno de 850, dá para isso, pela conta que a gente tem feito. Né? E o PT, ele tem um diferencial, ele tem muito voto de legenda. É o que eu ia perguntar, vocês estão contando com quantos aproximadamente votos de legenda aí? Eu acho que toda eleição a gente consegue acima de 70 mil. Toda eleição, nos retrospectivos que a gente tem, a gente consegue acima de 70 mil. Eu acho que essa não vai ser diferente. Então, Porque aonde a gente tem chegado, agora ontem mesmo, eu estava numa reunião na Pedra Mole e a mulher já perguntou logo qual era o meu partido. Ela disse que se não for o partido do Lula, eu não voto. era isso a minha pergunta. Você que tem esse sentimento hoje das ruas e das pessoas, você tem viajado muito também. Qual é o sentimento para a eleição de presidente e de governador? Olha, eu entendo que é claro que não existe eleição ganha em lugar nenhum, mas a eleição do governador Rafael, por tudo que o governador tem feito, pelo trabalho que ele fez nos últimos anos, é uma eleição que a gente consegue ganhar ela, e eu acredito que no primeiro turno. E o presidente Lula também, a aceitação do presidente Lula em todo o estado do Piauí, onde a gente chega, assim, é fundamental, assim, ela é primordial. As pessoas dizem que não conseguem se ver votando em outro candidato. É claro que a oposição tem, sim, os seus eleitores e nós respeitamos, mas eu tenho certeza... né? Mas eu tenho certeza que o povo vai entender o que o governador Rafael Fonteles tem feito para o povo do Piauí, né, e o que o presidente Lula tem feito para o nosso país. Os seus colegas de partido têm relatado dificuldade aí para a conversa com os candidatos ao Senado da base, do grupo. Você tem tido essa dificuldade também? Dificuldade. De conversa, né? Tá se sentindo esquecido. Não, eu, graças a Deus, eu tenho um diálogo muito bom, tanto com o senador Marcelo, quanto com o pré-candidato, nosso deputado federal, Júlio César, e eu sigo a orientação do meu partido e votarei nos 2 senadores da base. O Gagal? Porque a gente estava fazendo o programa e surgiu essa história, né? Que O Gagal. estava faltando gagal para essas conversas, né? Para E eu já disse pra ele. fortificar. Eu já disse pra ele que é Gagal de Puba, que é muito bom. Esse que é o É bom. ótimo. Esse de Eu Cuba é amo, bom, né? Excelente. Ah, é bom Forte, demais. sustenta. Tinha antigamente, vocês não são desse tempo, nenhum aqui, o mingau pau de índio, nas escolas De públicas. sete. Mingau pau de índio era servido na merenda Mas escolar. o que é mingau pode... É assim, o gagal que era servido, ele já vinha, Pau de... pau de índio, procure bem aí. Eu tô agora Ele já vinha, era um preparo que o governo dava, vinha já do governo. Ah, entendi. entendeu? Aí eu pensando que era outra coisa. Não, é explica isso aí, né? Apoliano. Aqui ele diz que é... Ó, vamos lá. Resumindo, é uma lembrança afetiva marcante da merenda nas escolas brasileiras. Trata-se do clássico leite em pó desnatado, que era Isso. comercializado em grandes sacos e distribuídos pelo governo. Aí você fazia com 3 ou 4 colheres do leite em pó pau de índio, amido de milho, açúcar. Aí você poderia usar água ou leite e botava uma canelinha assim por cima. Pronto. Bom, Estava preparado. Estava preparado. Sustância, o aluno merendava e voltava para a sala de aula forte. Vamos lá, Eliezer. o governador tem tratado de uma forma igualitária os pré-candidatos? Como é que está essa relação com o governador em termos de busca de viabilidade? Olha, o governador
graças a Deus, ele tem nos recebido bem. A última agenda que eu tive com o governador vai fazer uma semana. Então, sempre que a gente procura agenda para dialogar sobre as pautas dos líderes municipais, o governador, da minha parte, eu só tenho a agradecer ao governador. Eu acredito que dos outros colegas também, o governador tem também dado esse tratamento a todos os colegas que serão pré-candidatos a deputados estaduais. E como é que está a articulação aqui na capital entre os vereadores? Eu tenho vários suplentes, né? Eu não estou trabalhando com vereadores de mandato. A minha meta é formar vários núcleos aqui em Teresina, com o intuito de que esses núcleos eles possam nos apoiar e nos dar o retorno que nós almejamos. E graças a Deus, Apoliano, eu tenho tido a felicidade de chegar em restaurantes, chegar em shoppings, e as pessoas dizem, olha, eu acompanho o seu trabalho, eu vou votar em você. Ou seja, eu recebo essas mensagens e isso me motiva. Eu fui, segunda-feira, no aniversário de uma coleguinha de minha filha, lá em um parquinho, um shopping da cidade, e quando eu entrei, a moça que estava lá, ela disse, olha, eu reposto tudo que eu vejo no seu Instagram, minha irmã tem um filho atípico, e nós vamos estar com você, e isso é muito gratificante, né? Espontâneo, eu já tenho recebido isso muito, e eu acredito que eu vou ter esse retorno, eu vou ter não só em Teresina, mas no estado do Piauí. As minhas redes sociais têm me mostrado isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Mauro, o seguinte, quando eu disputei a eleição, eu vivi preconceito. Por exemplo, em 2016, quando eu fui candidato a prefeito, eu, doutor Pessoa, Firmino, havia outros candidatos. E das lideranças ligadas ao prefeito da época, Firmino, disse assim, olha, essa oposição não tem pé nem cabeça. Olha aí, já pensou? Maldosamente. Dessa forma. Por quê? Porque diziam que o doutor Pessoa era doido e eu, cadeirante. Então, era uma oposição sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Então, você vê o nível de preconceito que havia e até, assim, e outros que não se manifestava nas palavras, mas no gestual, no olhar e tal. E aí eu pergunto, o seu caso não é igual ao meu, que sou cadeirante, mas você sente ainda algum preconceito quando se coloca como alguém que quer ser deputado, que quer representar a população? Mas eu fiquei triste com a colocação, e eu acho que não vou nem falar o nome da pessoa, porque não vale a pena. Não vale. Mas assim... Não vale. Essa pessoa que disse isso, eu sei quem foi, mas para mim ficou para trás. Assim que foi definido que o Vinícius sairia candidato, estavam em um jogo de futebol, várias pessoas, e uma pessoa que é representante do povo disse, rapaz, agora aquele aleijadinho não vai mais para lugar nenhum. Aquilo me doeu tanto, sabe, Madeu? Muito, muito, muito. Aí aquilo foi que me deu forças para que eu pudesse continuar essa minha luta. Mostrar que nós podemos, nós somos capazes. Porque chamar uma pessoa de aleijadinho, uma pessoa... 2026. Não, e uma pessoa que tem mandato, Amadeu. Aquilo me doeu muito, Apoliano, me doeu muito. Mas eu toquei a minha vida, passei por cima e vou tocar. Eu tô com medo de perguntar onde foi esse jogo, que eu acho que eu sei onde foi. Eu espero que chegue essa sua fala a ele e ele repense seriamente o que ele disse. É verdade. Agora eu queria só finalizar, é um pouco mais como um testemunho, você que o tempo já está acabando, porque assim, eu cubro política desde 2014. E eu, por muitos anos, acompanhei a rotina do Mauro, um pouco lá até mesmo no CI. Exato. Né? Coberturas que eu ia, sempre que eu estava com o Mauro, tudo. E, Mauro, eu queria só rapidamente você me dissesse, o que mudou no Piauí, no tratamento do Piauí, com a pessoa com deficiência, de lá para cá, desses últimos 10 anos? Olha, Poliana, mudou, eu digo que mudou praticamente tudo. Nos últimos 10, 15 anos, as pessoas com deficiência que precisavam de uma reabilitação. Quem tinha dinheiro ia para o Sara Kubitschek, ia para a ACD. Quem não tinha reabilitação. Pra você ter uma ideia, eu tive a minha primeira órtese, que é como eu vim caminhar, com 15 anos de idade, 16 anos de idade. Eu tenho essa escoliose, Amadeu, porque no interior a gente chamava de menino traquino, né? Eu era um menino traquino, eu jogava bola de moleta, eu usei moletas até 15 anos, então como eu usei moletas, forçou muito aqui, e aí eu adquiri essa escoliose, e eu ia para a escola de moleta, usando um shortinho,
E meus colegas todos, Poliana, de calça. E o meu sonho era vestir uma calça, porque eu me sentia diferente dos outros, né? Ah. Então, aos 16 anos, quando eu vesti uma calça, que eu fui para a escola de calça, que eu saí, para mim, aquilo ali foi a minha maior vitória da minha vida. Foi poder andar com meus colegas, vestindo uma calça, calçando um sapato. Porque se tinha recebido a horta. Porque tinha recebido a órtese. Então, hoje, nós já tivemos, só lá no CI, mais de 2 milhões de atendimento. Quantas pessoas com deficiência hoje não caminham? Quantas pessoas com deficiência hoje não têm acesso a uma cadeira de roda, a uma órtese, a uma prótese? E aí A fisioterapia. e aí, Amadeu, eu volto à questão do preconceito. Eu estava em uma cidade do interior um dia desse, e uma líder que vota em mim disse que o prefeito chegou na cidade, na casa dela, dizendo: não, você não vai votar no Mauro, não, você tem que votar no meu candidato, porque ele é que traz benefícios para cá. E o Mauro só traz umas cadeirazinhas de roda para cá. O otário. Como se uma cadeira de roda, Amadeu, Fosse uma coisa insignificante. insignificante, não transformasse a vida de A uma vida pessoa. é... Essa pessoa sem a cadeira de roda é as nossas pernas, para quem não consegue caminhar, gente. E aí eu digo, meu Deus, ainda um prefeito a essa altura do campeonato Ter esse raciocínio. ter esse raciocínio. pensamento. É muito complicado. Temos que mudar muita coisa Porque ainda, quando né? a gente fala de barreira para pessoa com deficiência, a barreira atitudinal é muito mais complicada até do que as barreiras físicas. Infelizmente é isso. Muito, muito mesmo. Mas, Mauro, eu quero agradecê-lo por ter participado aqui dessa edição do Pod Jogo 2026. Muito obrigado por ter aceito o convite e participado com a gente. Eu que agradeço a Amadeu, a Poliana, a Elisier, a todos que nos acompanharam e tomara que vocês gostem aqui do que nós conversamos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e vamos à luta. Eliezer, muito obrigado mais uma vez. Disponha sempre às ordens. Obrigado, Mauro, Apoliana, satisfação. Abraço a todos. Poliana Oliveira, Polimídia, Polipídia. Amadeu. Obrigada, Mauro. E obrigada a você. O Amadeu vai já encerrar, mas já vou te agradecer por ter ficado comigo até o final desse episódio. Aproveita, deixa o seu joinha aqui. Você que ficou até o final comigo no YouTube. Se tá pela TV, corre lá no canal do Podmeio, youtube.com/podmeio, já se inscreve, ativa as notificações para você receber sempre que tiver um episódio novo do Pod Jogo. É toda terça-feira, a partir das 19 horas, 7 da noite, e na TV, às 10h10. 10h10 da noite, 22h10, 10h10. Gostou? Eu gostei, mas agora eu vou voltar o tchau de Miss. Aí, a Polimiss. Obrigado pela atenção, até a próxima.